Graça e paz, queridos. Alegria estar de volta, depois de algum tempo já, sem estar no meio dos irmãos. E o nosso desejo é que nesta noite Deus abençoe ricamente o nosso coração. Já tem abençoado, já tivemos o privilégio maravilhoso de entoar cânticos de louvor ao Senhor, de falar com o Senhor em oração, de ler a sua palavra. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14. O texto nos fala de uma visita que Jesus fez a um homem rico, poderoso e influente. E de um ensino de Jesus que eu creio serve ao coração de todo crente. Nós vamos ler a partir do verso de número 14, embora nós precisemos voltar um pouquinho posteriormente para entendermos o que está acontecendo e por que Jesus contou esta parábola. Lucas, capítulo 14, verso 15, até o verso de número 24. Vamos ler, pessoas amadas que acompanhem esta leitura. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda tem lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e abrigos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar. Bondoso Deus, nós lemos uma porção da tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Palavra que instrui, palavra que ensina, palavra que orienta. Palavra que nos mostra como conhecer a sua vontade e como praticar a sua vontade. Palavra que nos fala das grandezas de Deus, de quem Deus é, do que Deus faz. Do que Deus faz por nós, do que Ele fez por nós e de quem nós somos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus a tua bênção sobre cada um que está aqui, cada um que está ouvindo esta palavra, que ela possa, Deus, por tua graça, pelo teu poder, ser aplicada ao coração de cada um, para que nós entendamos, para que nós orientemos, ordenemos a nossa vida segundo esta palavra. Pai, o nosso pedido não é ouro, nem prata, nem tesouro, nem fama, nem longevidade, mas é conhecimento, entendimento e direção do teu Espírito para praticar a tua palavra. Abençoe-nos, Deus, para que todos saibam que nós temos um grande Deus. É o Senhor quem deve ser engrandecido nas nossas vidas. E por isso te pedimos, fala conosco e nos instrui, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler retrata um momento em que Jesus foi convidado, lá no verso 1, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, alguns estavam observando Jesus. Tinha gente de olho no que Jesus faria, tinha gente de olho no que Jesus falaria, como ele se comportaria. Eram pessoas extremamente religiosas, eram os fariseus, os guardadores zelosos da lei. Aqueles que buscavam cumprir as leis de Deus nos seus mínimos detalhes. E diante de Jesus se encontrava um homem hidrópico. A hidropsia é uma doença que faz com que líquidos sejam acumulados nas extremidades dos membros. Para alguns, talvez, essa pessoa fosse portadora de elefantíase. Uma doença extremamente debilitante, inabilitante, bastante complicada. E o Senhor Jesus, dirigindo àqueles que estavam ali, conhecedores profundos da lei, mas que estavam de olho nele, no que ele faria, no que ele falaria,
aos intérpretes da lei e aos fariseus, ele pergunta: me diga uma coisa, é lícito fazer o bem? É lícito curar no sábado? Para os fariseus, para os intérpretes da lei, a resposta era não. Você faça o bem 6 dias na semana. No sábado você não pode fazer o bem, você não pode curar, você não pode fazer exercícios de misericórdia, você não pode fazer o bem no dia de sábado. Esta era a resposta que os legalistas davam. Como eles ficaram calados, e já conheciam o Senhor Jesus, já haviam visto muitas coisas que ele fazia, eles ficaram calados e quem cala consente. Eles não deram resposta a Jesus. Então tomou o homem e o curou e o despediu. E a seguir perguntou a eles que estavam observando o que ele fazia, e lá em João é dito que Jesus conhece o coração de cada um deles, cada um de nós. Jesus diz: vem cá, me diga uma coisa. Qual é de vocês, fariseu, doutor da lei, legalista, e se o filho de vocês cair num poço, você não vai tirá-lo? Que o animal de vocês cair no buraco, vocês não vão socorrê-lo? No mesmo dia de sábado. Calados estavam, calados ficaram. Também foi reparando o Senhor Jesus que os convidados, quando se achegavam para aquele banquete na casa daquele homem rico, poderoso e influente, eles procuravam logo os primeiros lugares. E Jesus diz: olha, isso não é boa coisa, porque pode ser que você seja humilhado publicamente, escolheu os primeiros lugares e de repente chega alguém mais importante do que você e o dono da casa diga: por favor, ceda o lugar fulano, volte lá para o fundo, volte para o seu lugar que é devido, isso na frente de todo mundo. E depois de falar sobre essas coisas, ele conta mais uma parábola, a parábola da grande ceia. E é neste contexto, com as pessoas observando o que ele falava, o que ele fazia, muitos deles com o coração endurecido às palavras do Senhor Jesus, muitos deles cheios de animosidade no coração. João vai nos contar que pouco tempo depois eles decidiram entrar em conluio junto com os saduceus, com quem eles não se davam bem, junto com os herodianos, com quem eles também não se davam bem. Todos eles se reuniram e decidiram como tirar a vida de Jesus. Começariam a tramar sobre como tirar a vida de Jesus. Entre outras coisas, por causa desta parábola. O que tem de mais nessa parábola que nós lemos? Afinal de contas, Jesus está apenas falando que um senhor chamou algumas pessoas para uma festa e eles não puderam ir. Disseram que não iriam por uma série de razões. E o Senhor então convidou outros para a festa, porque eles ficaram indignados contra o Senhor Jesus. Eu quero que nós meditemos aqui sobre 3 maneiras de nos comportarmos, ou 3 estados, 3 ações diferentes que nós podemos talvez ter em relação ao Senhor Jesus quando Ele nos convida, quando somos convidados para a grande festa. E talvez, nós já tenhamos sido um desses tipos. Talvez nós estejamos sendo um destes. E queira Deus que nós não sejamos como alguns deles. Primeiro, o texto fala sobre um estado pretérito, que talvez muitos de nós já tenhamos sido. Que aqueles fariseus, que aqueles doutores da lei tinham enorme dificuldade em admitir, mas era ponto de fé dos judeus. Uma das coisas que o judeu imediatamente, ele aprendia desde a infância, era falar quem ele era originalmente. Eles diziam que eles eram descendentes de Abraão, um arameu, um idólatra, prestes a perecer. Alguém que vivia em Padã Arã, descendente de alguém que tinha saído de Ur, lá da Caldeia. E nós sabemos que a religiosidade dos caldeus não tinha nada de santa, não tinha nada de boa para nos ensinar. Extremamente idólatras. É de lá que saíram os babilônicos, é de lá que saíram os assírios. Não era uma região de religião nada recomendável. Eles tinham que aprender isso. E de imediato nós encontramos aqui um relato sobre pessoas que não eram dignas de estarem na ceia, mas vamos falar sobre elas depois. Nós encontramos também um relato sobre pessoas que estavam na casa do Senhor, que experimentavam ali o dia a dia, prontos a cumprir as suas ordens. Mas o grande problema que o Senhor está tratando aqui é sobre aqueles que foram convidados. Sabe quando você é convidado para uma grande festa? Quando você é convidado para a festa, aquela que seria a festa das festas, aquela que movimenta toda a cidade, aquela que a nata da sociedade é convidada,
aquela que as pessoas brigam por conseguir o direito de participar delas. É desta festa que Jesus está falando. Para uma festa como essa, geralmente, nós damos um jeito de ajeitar a nossa agenda. Para coisas simples, para coisas do dia a dia, nós podemos até ter a agenda fechada. Às vezes, para coisas mais ou menos importantes, como leitura da palavra de Deus, nós até remanejamos a nossa agenda. A oração, quem sabe, posso deixar para um outro momento. Não deveria. Mas a gente faz isso. Olha, hoje eu tenho meu horário de oração das 7 às 8, mas eu preciso ir ao médico, então eu vou ter que deixar isso aqui, no final da tarde eu faço. Tenho que trabalhar, surgiu um imprevisto no trabalho, eu tenho que estar lá, depois eu faço. Mas para uma grande festa, para um convite extraordinário, a gente diz, eu vou. Eu tenho que dar um jeito aqui, vou faltar ao trabalho hoje, tem o futebol do filho, então o filho infelizmente não vai dar para te levar, a gente vai em outro dia, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. E o Senhor aqui, a Bíblia diz que o Senhor convidou algumas pessoas. E há uma grande festa, uma festa como essa, não era uma coisa decidida de uma semana para outra. Não era uma coisa decidida de um dia para o outro. Eles não tinham um grande supermercado onde fazer compras. Era planejado. Tinha que engordar o bezerro. Isso leva alguns meses. Tinha que preparar o vinho, o azeite. Para uma grande festa, precisava de uma grande quantidade de comida, de uma grande quantidade de bebida. Então, obviamente, era preciso uma grande preparação. E pelo que a gente vê aqui, foi uma preparação para muita gente. Muita gente. Muitos lugares. E várias pessoas foram convidadas. E o texto fala de 3 desculpas. E 3 desculpas aqui não é porque só são possíveis 3 desculpas. Porque o texto diz que todos os que foram convidados rejeitaram o convite e deram desculpas. 3 aqui são só símbolos. 3 aqui são só exemplos. O primeiro disse, olha, eu não posso ir. Eu comprei um campo e vou olhar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você compra, paga, fecha um negócio em um apartamento que você não conhece? Uma casa que você nunca viu? Você faria isso? Se eu chegasse aqui para você e dissesse, olha, eu tenho um apartamento para vender, eu gosto muito do meu apartamento, eu acho ele muito bonitinho, eu vendo para você por 300 mil reais. Você compraria? E depois que você comprasse, você então iria ver o apartamento? Você faria um negócio desse? Em sã consciência, eu tenho certeza que não. Este indivíduo havia sido convidado há bastante tempo. Ele teve bastante tempo para olhar o bendito terreno. Ele teve bastante tempo para agendar a ida para ver esse terreno e para comprar esse terreno. Era só uma desculpa. O segundo, olha, eu não posso ir. Eu comprei 5 juntas de bois. Talvez aqui alguns já tenham trabalhado com bois. Talvez já tenham trabalhado com juntas de bois. Eu já conduzi carro de boi. Brincando, não foi trabalhando, foi brincando. Mas eu já conduzi. Eu já conduzi bois em engenho. Brincando também, não era o meu trabalho. A fazenda do meu avô, era pequeno, ia lá. E ele, por muita bondade, com muito cuidado, deixava que eu conduzisse os bois. Uma junta de bois, na Palestina, no século I, valia tanto quanto um carro. Um bom carro. Pergunto, quem compraria 5 carros sem olhar, sem experimentar? E junta de boi não é carro zero, é carro usado. Quem faria isso? Quem faria um negócio desse de comprar 5 juntas de bois? Não uma apenas, mas 5, sem antes experimentá-los, saber se eles sabiam puxar um arado, saber se eram bois obedientes, se não viviam brigando um com o outro, se não eram bois que tropeçavam. Quem faria isso? Ninguém. E o terceiro, parece a desculpa mais justa de todas, né? Casei-me, eu preciso ver minha esposa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nenhum casamento em Israel era como nos Estados Unidos, que você conhece a pessoa, entra numa cabine, tira uma foto, assina um documento e sai casado. Em Las Vegas, faz isso. Nenhum casamento na Palestina era como hoje, que você pode conhecer uma jovem agora, amanhã você ir num cartório, dar entrada nos documentos, daqui 28 dias, dependendo da celeridade do cartório, ser autorizado a sair de lá casado. Não era assim que funcionava. Um casamento podia ser planejado com 1 ano de antecedência, com 2, com 5. Talvez até poderia ser que 2 irmãos, Tiago e João,
conversando, dissesse, olha, você é muito meu amigo, nós crescemos juntos e eu quero que as nossas famílias tenham um laço mais profundo. Então, se eu tiver um filho e você uma filha, eles vão se casar. Se você tiver um filho e eu uma filha, eles se casarão, tá bom? E isso 15, 20 anos depois seria consumado. Na hora que aquele senhor foi convidado para o casamento, ele poderia ter dito, olha, infelizmente essa data não tem jeito, porque lembra que eu já até te convidei para o meu casamento, já marcado há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. O que nós estamos vendo aqui? Nós somos muito hábeis. Essas pessoas foram muito hábeis em encontrar desculpas para não atender ao convite. Não queriam ir pura e simplesmente. Jesus está falando que aqueles homens, que aqueles fariseus, que aqueles doutores da lei, que aqueles intérpretes da lei, sendo convidados para participar do banquete do Senhor, eles estavam encontrando uma série de desculpas nas suas tradições para não atenderem ao chamado do Senhor. E como nós somos hábeis em fazer isso, em encontrar desculpas. Só que tem um problema, antes mesmo que haja palavra em nossos lábios, antes que a gente consiga organizar os pensamentos, o Senhor já sabe. Ele conhece o nosso coração. E nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Os que não querem. Direitos, privilégios. Eram pessoas que tinham a lei, que tinham os mandamentos, que tinham a tradição, descendentes de Abraão. Todos os privilégios encontrando 1001 desculpas para dizer, eu não quero estar na grande festa. Fazemos isso em relação ao culto, fazemos isso em relação aos eventos da igreja, fazemos isso aos benefícios, aos privilégios que nós temos como povo de Deus. Como é fácil encontrar uma desculpa para não ir na igreja? Está chovendo, está calor, está frio. Estou com trabalho demais, estou desempregado. Estou namorando, estou sem namorada, sem namorado, sei lá. Encontramos muitas desculpas. Estou saudável, estou doente. Estou alegre, estou triste. Sou rico, sou pobre. Muitas desculpas. E esse é o tipo de pessoa que nós não devemos ser. Mas o texto também fala sobre algumas pessoas que estão na casa do Pai. Vou deixar essas para depois. Porque aqui nós também temos o texto falando sobre algumas pessoas que não tinham interesse nenhum, não tinham expectativa nenhuma, jamais esperavam poder participar da grande ceia, daquela grande festa. Talvez alguns deles tenham visto os preparativos, talvez tenham visto matar o bezerro, talvez tenham visto a colheita das uvas, talvez tenham visto o espremer das azeitonas para fazer o azeite. Talvez tenham visto todos os preparativos, o limpar da casa, a banda ensaiando para tocar. Talvez tenham visto tudo ser preparado. Mas ficavam de fora, observando e pensando, puxa vida, que grande festa que vai ser. Depois que aqueles homens que foram convidados, que rejeitaram o privilégio, depois que aqueles homens disseram, não vamos, aquele senhor disse, eu não vou deixar de dar a festa. Eu não vou perder a comida, eu não vou perder a bebida, eu não vou perder toda a organização que fiz e estes homens não vão tirar a minha alegria. Chama os servos de sair pelas ruas da cidade. Observe isso. Sair pelas ruas da cidade. Eu quero que você chame aquelas pessoas que jamais teriam esse privilégio. Sair pelas ruas, sair pelos becos, traga para aqui os pobres. O pobre não tinha roupa de festa. Hoje um pobre consegue ter uma roupa de festa. Uma roupa de festa naquela época custava alguns milhares de reais. Hoje com R$300 você compra um vestido razoável, você compra um terno razoável e vai para qualquer lugar. Naquela época não. Quero os pobres aqui. Insatisfeito ele diz, eu quero também os aleijados, os cegos, os coxos, aqueles que precisam de orientação e ajuda para virem à minha casa. Aqueles que por si só não chegariam aqui. Traz eles para cá. E os servos vão e cumprem essa missão, e daí a pouco chega o professor e diz, Senhor, fizemos. Está tudo certinho, chamamos todo mundo que nós encontramos nas ruas, nos becos. As ruas eram estreitas, os becos então eram verdadeiras passagens, não tinha saneamento básico. Então a roupa, a poeira, a sujeira era grande. Aí aquele senhor diz assim, tudo bem. Senhor, mas ainda tem lugar. Ainda tem espaço. Vai sobrar comida, vai sobrar bebida. Ele diz, já sei. Eu quero que vocês esqueçam agora a cidade. Eu quero que vocês saiam pelos caminhos. Eu quero que vocês saiam pelos atalhos, pelos ermos. E traga esse povo para cá. Quando Jesus falou isso, chamar os pobres, os cegos, os coxos e os aleijados já era um tapa na cara enorme dos fariseus. E vou explicar por quê.
O cego, o coxo, o aleijado, o pobre, não rejeitaria, por exemplo, o cego está na beira da estrada, vai passando alguém, joga uma moeda. Ele pega. Um coxo está ali à porta da cidade, alguém joga uma moeda, ele pega. Era uma moeda romana, com um símbolo romano. Quem pegasse numa moeda romana, com um símbolo romano, com a imagem de uma pessoa ou de uma divindade, essa pessoa era, pelos judeus, considerada impura durante 7 dias. Tinha que oferecer sacrifício, tinha que tomar banhos rituais, tinha que ficar fora da cidade por 7 dias. Agora imagine quem não tem o que comer, tendo que pegar uma moeda, porque pegou uma moeda, tendo que comprar um animal, uma pomba, um cordeiro para oferecer em sacrifício. Nunca faria isso. Eles eram considerados impuros, era plebe, ignara, como os judeus chamam essa categoria de pessoas. Eram impuros, eram desprezados. Brigaram com Jesus quando ele foi comer com os pobres, quando ele falou com os pobres, quando ele tocou nos pobres, quando ele lidou com os pobres. E aqui não é teologia de libertação, nada disso, não, é de recuperação de vidas. Mas tudo bem, estavam na cidade. O Senhor diz, eu quero agora que vocês saiam pelas estradas. Eu quero os de fora da cidade. Eu quero os que estão no ermo. Os que estão impedidos de entrar na cidade. Aqui você pode pensar em todo tipo de pessoa. Você pode pensar em leproso, você pode pensar em bandido, em salteador. Gente que foi expulsa da cidade, gente que não podia se aproximar da cidade. Gente totalmente indigna. Totalmente incapacitada, gente que não tinha a menor condições de retribuir absolutamente nada que lhe fosse oferecido. Gente sem privilégio. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês de Israel rejeitaram. Religiosos rejeitaram. Os desprezados estão sendo convidados. E os de fora também serão. Por isso eles decidiram matar Jesus. E eu acredito que todos nós éramos assim. Pobres, doentes, de fora, indignos de entrar na festa, até que recebemos o convite do Senhor. E para que recebemos este convite do Senhor? Primeiro, nós temos os religiosos, os de casa, que desprezam o privilégio. Não desprezemos. Não desprezemos os privilégios que nós temos. Segundo, nós temos aqueles que eram indignos e foram chamados. Talvez seja esse seu estado hoje. Talvez você nunca tenha pensado que o Senhor te convida para uma grande festa, para um banquete, por toda a eternidade na sua presença. É para você esse convite? Mas aqui é uma terceira categoria de pessoas, que são os menos badalados e os menos notados. Os servos. E eu espero que você seja isso. Espero que nós sejamos os servos. Quem são os servos? São aqueles que habitam na casa do Senhor. São aqueles que têm gozado do privilégio de estarem constantemente na presença do Senhor, que comem da mesa do seu Senhor, que ouvem a voz do seu Senhor, que aproveitam da companhia do seu Senhor. Mas são aqueles que obedecem. Eles são aqueles que o Senhor diz, olha, eu quero que vocês saiam e convidem aqueles a quem eu tenho chamado. E eles vão. Algum tempo depois, esses servos são chamados de novo, eu quero que vocês vão de novo no mesmo lugar fazer a mesma coisa. Mas, Senhor, nós já fizemos isso, já convidamos. Não há questionamento, eles se levantam e vão nas mesmas casas falar com as mesmas pessoas sobre o mesmo assunto. Só que agora é mais urgente. Olha, vai ser daqui um tempo. Agora estão dizendo, chegou a hora. O tempo oportuno chegou. Os servos são aqueles que ouvem o seu Senhor dar uma ordem que parece absurda. Parecia absurda mesmo na mentalidade de quem estava ouvindo a Jesus. Tragam os indignos da cidade para cá. Traga aqueles que vocês olham com desprezo. Tragam aqueles que são olhados com repulsa, com pena, com dó. Sei lá com que sentimento. Mas aqueles com quem a maioria não quer se relacionar, tragam. Sabe o que um servo faz? Obedece. Não questiona, obedece. E depois esse servo chega e diz, Senhor, fizemos. E recebe uma ordem mais absurda ainda. Sabe os ladrões, os salteadores, os bandidos? Traz também. Não há pecado grande demais, não há indisposição grande demais, não há animosidade grande demais, não há desprezo grande demais no coração do Senhor para com ninguém. E ele diz, vai lá, tragam esses de fora.
sei se vocês sabem, mas um leproso, por exemplo, quando ele tinha que atravessar uma estrada, antes de chegar à estrada, 30, 40 metros antes, ele tinha que começar a gritar leproso, leproso, para que as pessoas pudessem se precaver e não se aproximar dele. Mais ou menos o que aconteceu aqui no nosso país há algum tempo atrás, no início do ano passado, por exemplo. Se soubéssemos que alguém do nosso bairro, da nossa quadra, estava com aquela bendita doença, era uma preocupação gigantesca. Com eles era a mesma coisa. O Senhor diz, traz, e os servos vão e trazem. 3 tipos de pessoas, 3 maneiras de ser, 3 maneiras de se relacionar com o convite do Senhor. Religiosamente, cheio de desculpas. Eu espero que não sejamos assim, nenhum de nós. Mas que nós lembremos quem nós fomos, indignos e chamados. E quem nós devemos ser. Primeiro, quem nós não devemos ser, religiosos. Meramente religiosos, formalistas. Segundo, quem nós éramos, indignos, mas chamados. Terceiro, quem nós devemos ser, servos fiéis, servos obedientes, do Deus todo amoroso, do Deus que nos chamou do império das trevas, do lamaçal de pecado, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, que chamou estes indignos e largados pelas ruas, becos, estradas e ermos, e deu vestes festivais para eles, novas vestimentas, para que pudessem então participar da grande festa do Senhor. E enquanto esse dia não chega, enquanto o dia do grande banquete celestial não chega, enquanto o dia das bodas do Cordeiro não chega, sejamos servos, fiéis e obedientes, porque é assim que o Senhor quer que nós sejamos encontrados naquele dia. Para que Ele olhe para nós, ao invés de olhar para os religiosos e dizer servos maus e negligentes, que Ele olhe para cada um de nós, que Ele olhe para você. E que Ele olhe para você com uma grande alegria e diga, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do reino do seu Senhor, que está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu quero que você ouça essas palavras. Eu quero estar lá com você, junto com você, ouvindo essas palavras, que serão motivo de grande gozo, júbilo e alegria. Quem nós não devemos ser? Meros religiosos. Quem nós éramos? Indignos, desprezados. Quem nós devemos ser? Servos fiéis e obedientes. Tudo isso para a glória de Deus, mas sem dúvida nenhuma, para nosso grande gozo, júbilo e alegria. Amém? Quero convidar os amados que puderem se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor.